Aí, tá na mão de vocês. Pode começar, vou só desligar minha câmera aqui. Pode começar aí, tá? Ok. Tá aparecendo aí para todo mundo? Todo mundo consegue ver aí a minha tela? Ainda não. E tá aparecendo. Já tá aparecendo aí para vocês? Para mim também já tá aparecendo. Então é a minha internet aqui que tá Tá. ruim. Quer que eu volte e tente compartilhar de novo para ver se aparece? Não, Não, vou mudar a minha internet aqui. Peraí, só um minutinho. Beleza. Ok, pode começar. Agora? Tá, tô vendo agora, tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite. Aqui quem fala é o Orleans. O grupo de hoje é formado por mim, né? A Aline Rocha e o Alisson Couto. Bom, para começar, eu vou falar primeiro sobre os materiais plásticos. Vamos lá. Primeiro, o plástico, né, como a gente sabe, ele é um material que, querendo ou não tem como a gente viver sem ele, né? Porque ele está aí no mundo já tem muito tempo e quanto no aspecto assim de construção civil, ele é um elemento muito necessário. A gente pode observar que ele está tanto nos telhados, no forro de telhados, sistema de ventilação, janela, essas coisas tudo isso o plástico está presente, né? Entre outros. Vamos lá. Aí, do que é formado o plástico? O plástico ele é formado por o nome que se dá é polímero, né? Que são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, formadas pela repetição de várias unidades de uma molécula pequena. E nisso se dá o nome de monômero. E aí essa fusão, essa junção, para ocorrer esse polímero, se determina como polimerização. Mais ou menos. Peraí, professor. É uma fusão, na verdade. Na parte prática, é como se fosse um colar de pérolas, digamos assim. Que é como se fosse uma junção de uma moléculazinha pequena e vai juntando todas até formar o que a gente conhece como polímero. Né? Aí, lendo o slide agora, são macromoléculas formadas a partir de uma unidade estrutural menores. Já os monômeros, por sua vez, são moléculas de baixa massa molecular, dadas reações de polimerização, que se gera essa macromolécula polimérica. Aí a palavra polímero, né, vem do grego, que significa poli significa muitas, e o mero vem de partes. Né? Aí juntando isso tudo, obtemos o polímero, que é o material que está em todos os plásticos. O polímero ele vai se subdividir em dois grupos, que são os grupos naturais e os grupos dos sintéticos. Aí esses sintéticos são aqueles que são produzidos pelas indústrias, né? Garrafa, CD, igual está na imagem aí, tudo que é industrializado, que é de plástico, são os polímeros sintéticos. E os polímeros naturais são aqueles que derivam de seres vivos da natureza, como o algodão, proteína, essas coisas. Isso aí são as subdivisões dos polímeros, que são os naturais e os polímeros sintéticos. E esses polímeros eles são obtidos a partir de hidrocarbonetos derivados do petróleo, mas lá na frente a gente vai ver isso. Eu vou falar um pouco da história dos polímeros, né, do plástico. Então vamos lá.
A palavra plástico, né, deriva do grego, que significa plásticos, que o significado é próprio para ser moldado ou modelado. Antes mesmo dele ser inventado, ele já existia na natureza. Resinas, algumas resinas que vêm da árvore, igual nesse aqui do slide anterior, né, são os considerados plásticos naturais, bem como o marfim, moldado desde o século XVII. Esse marfim que ele está se referindo aqui seriam os dentes dos elefantes que eles utilizavam antigamente, né? Bom, aí em 1939, o americano Charles Goodyear criou o processo de vulcanização da borracha. Aí, décadas depois, veio esse John Wesley, produziu celulóide a partir de célula das plantas. Aí, esse material era usado para substituir o marfim no processo de bolas de bilhar, porque antes eles faziam, se eu não me engano, com esses dentes de elefante. Aí, em 1939, esse Charles aí, ele conseguiu substituir esse material e fazer a partir com essa borracha dele. Em 1970, John Wesley produziu celulose a partir de celulose das plantas. Isso, esse aí é o das bolas de bilhar. Voltando agora, passei a década, voltei. Quer dizer, desculpa aí. Em 1907, Leo Baekeland, um químico belga naturalizado americano, criou o plástico totalmente sintético. Aí, então, começava a era dos plásticos modernos, né? Feitos a partir de petróleo, carvão e gás natural. A chave desse processo todo foi a polimerização, que consiste em juntar, a partir de diversas reações químicas, várias moléculas menores em uma grande, que não se quebra facilmente, e dá maior durabilidade ao material, que no caso é a polimerização lá dos polímeros, né, e os monômeros. Aí, desde então, centenas de plásticos foram criados pelas empresas petroquímicas para as mais diferentes utilidades, né? Vamos lá. Aí depois que de 1907, aí depois dessas utilidades todas, eles criaram o poliéster, que veio em 1932, aí em 1933 veio o PVC, em 1938 veio o nylon, poliuretano, aí em 39 veio o teflon, silicone e o silicone em 1943. Aí a classificação agora dos polímeros. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só me organizar aqui. Bom, os polímeros, os plásticos, eles são classificados em 3 grupos, que são os termoplásticos, e os termofísicos e os termorrígidos. Aí eu vou falar um pouco brevemente de cada um aqui. Os termoplásticos são aqueles polímeros que, submetidos à temperatura ou pressão, eles amolecem. Aí alteram seu estado original, podendo ser moldado e posteriormente resfriado, não perdendo as suas propriedades, podendo assim se repetir o processo, que ele nunca, ele vai ser modelado, mas ele sempre vai voltar como se fosse a sua estrutura original. Eles são recicláveis, e alguns exemplos deles é o polietileno, o poliestireno, o PVC, o PVA e acrílicos. Aí eu vou mostrar aqui algumas imagens de alguns exemplos de termoplásticos, né? Que a gente tem aí. Essas garrafas PET e tudo mais, esses materiais que se for submetido ao calor, ele vai mudar a estrutura dele, ele vai amolecer, só que aí, se a gente retira o calor, retira a temperatura, ele volta a ficar rígido, né? Esses são os termoplásticos. E aqui na tela tá o exemplo de alguns aí. Aí já vamos para os termofísicos, ou também conhecidos como termorrígidos. Aí eles, diferentes dos termoplásticos, eles têm uma rigidez que ela não vai se alterar com a temperatura. Eles não podem ser fundidos ou moldados. Uma vez que eles amoleceram e mudaram, eles não voltam ao estado original de novo.
Eles geralmente são de maior dureza, né? Porém, o comportamento deles é frágil. Alguns lugares que eu li, estava isso, né? Que eles são frágeis e quebradiços. E eles são mais resistentes ao calor. Por exemplo, resinas epóxi, igual essa mesinha que está aí no canto direito, baquelite, tomadas, cabo de panelas, esses materiais mais rígidos são formados por esses termofísicos, termorrígidos. E os elastômeros. E os elastômeros são o quê? Eles são aqueles materiais que apresentam uma deformação muitas vezes maior que seu tamanho ou comprimento original. Aí ele comprime, estica, mas quando você tira a pressão dele, ele volta ao estado normal. Ele reage ao esforço, à tensão e retorna. Aí aqui na tela está a imagem de alguns elastômeros. Qualquer um, por exemplo, o pneu, a luva de borracha, essa roupa de mergulho. Esses três materiais aqui são formados por elastômeros. Agora vamos lá. Vamos entrar um pouco agora dos polímeros mais utilizados assim na construção, né? Construção civil. Bom, o mais clássico, que se mais utiliza, eu acho que já há muito tempo, desde sempre, é o PVC, PVC é uma abreviação de um nomezinho americano, que eu não lembro agora, mas é o cloreto de polivinila, que ele é um plástico que ele tem suas características, né? Ele é um dos mais utilizados, se ele não for o mais utilizado, ele é bem versátil, tem milhares de aplicação, ele é de baixo custo, geralmente a vida útil do PVC varia de 15, tem relatos aí que dão até 100 anos, e eu acredito que até passa disso. Ele é comumente utilizado em instalações de esgoto, eletricidade, tubulações de água e etc., né? Só que o PVC ele tem algumas limitações. Ele não pode ser submetido a temperaturas superior assim, a 60 graus, porque ele provavelmente ele vai se degradar, né? Ele não é viável utilizar ele em tubulações quentes, por exemplo. Ele é mais utilizado mesmo assim, por exemplo, em banheiro. Em banheiro tem muito PVC. Redes de esgoto, essas tomadas de paredes, estão muito utilizado PVC. Aí tem um que não vai estar aqui nos slides, que é o CPVC, que ele é o cloriploreto de vanilina clorado, que ele é digamos que é um PVC, só que um pouquinho mais rígido, né? Ele tem a fórmula para a fabricação dele é diferente. Ele é um termoplástico mais resistente, ele tem um maior teor de cloro na composição dele. Aí esse CPVC, ele sim, ele já resiste melhor a temperaturas. Ele resiste aí a temperaturas até de 80 graus, né? Ele é resistente contra ácidos, materiais corrosivos. Aí esse sim, ele já pode ser utilizado na condução de água quente, por exemplo, em sistemas de combate a incêndio. Igual quando a gente vai em mercado, essas lojas grandes, bancos e tudo mais, quando a gente olha para cima, geralmente tem uns canos assim que quando detectado com fumaça, ele começa a soltar água, né? Esses geralmente são de CPVC. Aí aqui estão alguns materiais, né? Derivados que são de PVC, né? Aí tem um sifão, tem umas telhas de PVC, alguns canos que se utiliza muito aí. Forro, que muita construção hoje tem, né? Forro de PVC. Então, vamos lá. Aí aqui a gente já tem o polietileno. Esse polietileno, ele tem pouca resistência ao calor também, igual o PVC normal. Ele é flexível, ele é de baixo custo. Assim, essas frases que estão no slide, geralmente elas vão se repetir porque o material ele vai mudar algumas questões da sua composição, mas, por exemplo, tem uns que são mais resistentes, outros não, em questão de calor e essas coisas. Mas a maioria deles é de baixo custo. Em quase todos os slides a gente vai ver que
que é de baixo custo, e quase todos eles são de fácil trabalhabilidade, né? Vamos lá. Aí o polietileno, ele resiste, ele tem uma certa resistência à tração e tem várias propriedades dependendo da sua aplicação específica. O polietileno são resistentes à maioria dos produtos químicos. Aí a gente tem alguns exemplos aí de polietileno. Eu tirei só alguns que são mais clássicos aqui para trazer, porque esse assunto de plásticos, se a gente for pegar muito, é quase infinito de materiais que são derivados desses tipos de polietileno, e aí vai. Aí aqui tem o poliestireno expandido, que tecnicamente não, ele é o isopor, né? É um material muito fácil de ser moldado na presença de calor, ele é muito leve e ele tem bom isolamento térmico e acústico. Geralmente eles usam em laje, né? Essas lajes normais, quando não é feito com esse isopor, quando não é feito, na verdade, de tijolo, porque eu acho que tijolo se usa só em alguns casos, eles geralmente você vê mais laje assim com isopor, acho que em questão também do custo-benefício, né? Térmico também, ele serve como mas assim, eu tava olhando, essa questão de isopor como material térmico é relativo, porque hoje eles já inventaram outros materiais que eles são bem mais acústicos, sabe? Para inibir, que eles usam estúdio, se eu não me engano, são lãs de concreto, alguma coisa assim, igual eles usam no meio dos drywall. É muito difícil eles usarem esse isopor para fazer essas retenções acústicas. Vamos lá. Aqui tem o polipropileno, né? Que ele está aí desde 1954. É um termoplástico dos mais importantes, sendo o terceiro mais vendido no mundo. Ele é de alta rigidez, é de baixo peso específico, ele tem baixa condutividade térmica, suas aplicações vão desde a fabricação de formas, telhas e distanciadores. Aí aqui tem alguns materiais feitos desse polipropileno. Aqui no canto direito, essa imagem dessas formas azuis são aquelas formas usadas para fazer aquelas lajes, se eu não me engano, é laje nevurada, uma coisa assim. Aí a imagem do meio aí tem ela já sendo desfeita, né? Eles removendo as formas. E a imagem da esquerda é um telhado, essa telha transparente feita de polipropileno, né? Aquela. Aqui tem o policarbonato. O policarbonato, o que é? É um termoplástico. Sua principal característica é a translucidez. Eles são utilizados, eles são as telhas de policarbonato e chapas planas. A gente vê muito isso aí em shopping, esses puxadinhos assim porque como ela é transparente, ela traz o mesmo efeito do vidro. Aqui à direita embaixo tem uma telha, né, feita de policarbonato, aí outra imagem de um policarbonato no meio, e à esquerda também, todas. Aí, comparado com outros termoplásticos, é de maior utilização para fins estéticos e aproveitamento de luz natural. Só que esse policarbonato, quando ele é claro, com o tempo ele vai perdendo a beleza dele, vai ficando amarelado e vai ficando quebradiço, até se não tiver manutenção, né? Espera aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Aí tem alguns outros tipos de polímeros que eu não consegui colocar no slide, aí eu vou falar mais ou menos aqui deles, que são os poliestireno, por exemplo, que ele é de alto impacto, é um termoplástico de alto impacto, ele tem resistência mecânica ao impacto e ao calor, ele é de processamento fácil, e absorve pouca umidade, fácil coloração, e ele é semelhante ao vidro, ele é bem parecido com o policarbonato. Aí ele é utilizado geralmente em rodapés, em boxes de banheiros, porque ele é igual a esse policarbonato. Assentos para vasos sanitários, né?
alguns exemplos aí de alguns poliestireno. Tem o nylon também, que o nylon é outro material que é sintético também, e a base dele é a poliamida, muito utilizado na fabricação de tecidos e plásticos, né? E alguns materiais feitos a partir desses materiais de nylon são as telas, aquelas linhas que os pedreiros geralmente usam, né? Pra, a linha de pedreiro. E aquelas buchas de parede. Esses materiais eles são feitos de nylon. Aí também tem o fiberglass, que ele lembra bastante o mármore, né? Alguns deles, porque ele é constituído por fibras de vidro, com resina, poliéster, essas coisas assim. É como se fosse aquele... Ele lembra um pouco a forma dele, como se fosse aquele concreto armado, ou então aquela argamassa que o professor mostrou uma vez na aula, que tinha algumas fibras dentro. Bem parecido com aquilo. Alguns materiais que são derivados desse fiberglass são pias, piscinas, portas, banheiros de pia, esses materiais assim, tanto que quando você quebra uma pia, essas pias de lavar roupa, essas coisas assim de área de limpeza, você vê que ele tem tipo umas fibrazinhas dentro. Esses materiais eles são feitos de fiberglass. Aí aqui são alguns fornecedores, alguns dos principais, né, fornecedores de polímero no Brasil. Só que assim, em Brasília é muito complicado, porque eu pesquisei e não achei fornecedores aqui. Geralmente eles vêm importados e a gente acha mais que vem de São Paulo. São Paulo tem essas grandes empresas e tudo mais. Geralmente esses materiais eles vêm para cá, aí vem para essas casas de construção aí, Leroy Merlin, entre outras aí, e aí que eles fazem a distribuição. Mas aqui eu pesquisei, eu só achei fornecedores de polietileno, de embalagens plásticas, essas coisas. Agora para construção, pelo menos eu não encontrei nenhum. Aí aqui a gente tem, né, que são alguns, assim, essa Unigel, esse Braskem e o Ipiranga, eles são, por exemplo, o Ipiranga, ele é uma, esqueci a palavra aqui, só um minutinho, deixa eu ver se eu lembro, petroquímica, né, porque a maioria deles são derivados de petróleo. Aí a Ipiranga, como ela é uma petroquímica, ela fabrica muito polímero, né, muito plástico. A Unigel também. A Unigel ela é a produtora latino-americana de acrílicos. Ela fica localizada em São Paulo e tem unidades dela na Bahia também. Essa Unigel, que está aí no superior canto esquerdo. Essa Braskem, a Braskem, ela é uma junção, na verdade, é uma fusão de várias empresas, e ela é bem antiga. Hoje ela é a maior produtora de resinas termoplásticas da América e a maior produtora de polipropileno dos Estados Unidos, porque ela tem unidades aí espalhadas aí pelo mundo, né? Aí essas outras, elas são empresas mais que mexem mais com, eu posso estar errado, né? Mas, se eu não me engano, eles mexem mais com a parte de tubo, conexões, essas partes mais para dar a construção, né? Aí a gente tem a Tigre aí, que a Tigre é uma empresa brasileira, está aí desde 1941. Temos a Amanco também, que é bem famosa. A Amanco já é uma multinacional. Ela é mexicana e está aí no mercado desde 1996. E temos a Crona também. A Crona também é brasileira, e ela mexe com essa parte de tubos e conexões. Aí aqui temos alguns pontos positivos, igual eu falei, que muitas frases eles se repetem nos slides, porque alguns materiais são relativamente parecidos em algumas composições, só que para finalidades diferentes, né? Aí aqui temos a vantagem de desses polímeros, do que foi apresentado até então. A maioria ela é pequena, de peso específico, todos são são isolantes elétricos, né? E alguns térmicos também.
A maioria é de baixo custo, tem imunidade à corrosão eles, e a grande maioria tem alta flexibilidade. Algumas desvantagens, né, do termoplásticos, os polímeros, enfim, eles são de baixa resistência à tração, eles são de baixa resistência a impactos, baixa resistência ao calor, alguns, né, porque teve um que eu falei que ele resiste a uma certa temperatura. É de fácil deformação sobre cargas, né, sobre cargas pesadas, assim, se forçar muito não resiste. Quase todos têm sua rigidez, e a desvantagem, digamos, de todos é que eles são de baixa resistência a intempéries. Esse intempéries significa desastres, por exemplo, sei lá, um terremoto, ou então algum impacto forte num lugar, aí eles não resistem, né? E é isso. A minha parte foi essa. Se quiser comentar alguma coisa, professor, estamos aí, ou qualquer pessoa. Sim, só complementando aí, para não dar eco aí, você desliga o seu som aí. Ah, sim, só um minutinho. Intempéries aí, por exemplo, o PVC, os materiais plásticos, de modo geral, isso aí é fácil da gente fazer um teste e verificar isso. Quando ele está exposto ao sol, e o sol é uma intempérie, é o calor, ele começa a perder as propriedades dele, então ele começa, por exemplo, o tubo de PVC marrom, que é o de água potável, ele começa a ficar, vai ficando russo, né, vai perdendo a cor e fica quebradiço. Acontece com todos os plásticos, né? Então, o plástico, quando está exposto ao sol, ele tem a necessidade de ser protegido de alguma maneira, ou por alguma cobertura, ou por uma pintura, né? Então, essa é a questão das intempéries com relação ao plástico aí, principalmente os raios ultravioletas, né? Ele não consegue resistir a isso. Então, assim, plásticos, de modo geral, eu vou disponibilizar para vocês mais material sobre plástico, porque é realmente infinito. E em todas as etapas da obra, a gente tem a utilização de plástico, seja para uma construção definitiva, ou seja para apoio à produção, né? Você vai lá nas fundações, você já vai usar os espaçadores para dar a distanciamento de barra de ferro para outra barra de ferro, a forma de concreto você usa plástico. Nas estruturas você usa o plástico também como espaçadores para moldagem, né, como forma. O Aliás mostrou aí as vigas, as lajes nervuradas. E nas alvenarias você tem algumas telas que você utilizam. Aí os polímeros, né? E os elastômeros, por exemplo, em alguns tipos de impermeabilização, existem elastômeros para dar elasticidade na impermeabilização. Argamassas poliméricas, né? Iniciou aí falando dos polímeros. Na aula passada nós falamos sobre impermeabilização e tem um item lá de argamassas poliméricas para fazer impermeabilização. Então, que dá uma elasticidade para a argamassa e você consegue melhorar a questão de impermeabilização. E aí vai, depois até em material de acabamento, hoje em obras aí a gente vê forro de PVC, esquadrias, né, de PVC, que na verdade a alma da esquadria é alumínio revestida de PVC, e é uma esquadria de muita qualidade. Então e elas são tratadas, né, para poder resistir ao sol e às intempéries. Enfim, a gente tem até elementos decorativos imitando vegetação de plástico que a gente usa, por exemplo, no paisagismo, em alguns ambientes internos, por exemplo, né? Então, é bastante vasta essa linha do plástico. Provavelmente, entre as próximas duas aulas, eu vou dar uma complementação sobre os plásticos aí para vocês, tá? Então, pode dar sequência aí, o outro grupo da equipe aí, tá? E, aliás, pode descompartilhar sua tela e passar para a galera aí. Perfeito. Eu acho que eu desconectei.
Quem que é o próximo aí da... Eu acho que agora quem vai dar prosseguimento é o Alisson. Alisson, então você pode compartilhar sua tela aí. Você está ouvindo a gente aí, Alisson? Materiais cerâmicos, ok. Alisson, você tá mutado. Ah, sim, é porque aqui tinha travado, mas agora voltou ao normal. Boa noite a todos, meu nome é Alisson, né? Tá todo mundo me escutando, né? Sim, pode prosseguir, Alisson. Tá bom. Eu vou falar um pouco sobre materiais cerâmicos. Eu vou falar uma breve introdução aqui, né, sobre a cerâmica. A cerâmica vem da palavra grega, keramos, que significa coisa queimada, né? É uma combinação perfeita do que os gregos consideravam os 4 elementos que constituem o mundo. Ô, Alisson. Oi. Oi, bota a sua... Não sei se você já colocou aí no modo apresentação, para mim não está aparecendo. Tá aparecendo agora? Ainda está no modo, para mim, pelo menos aqui, está no módulo de... É uma janelinha, bota lá em exibição, lá em cima, à direita, apresentar slides. Isso aí. Aí isso. Aqui eu coloquei agora. Tenta dar ESC e tentar de novo, Alisson. Deixa eu compartilhar aqui. Agora foi? Não, você está com uma tela só aí, Alisson? Tô só com uma tela, professor. Você não tenta lá no apresentação de slides, lá em cima, isso. Está lá inserir, design, transmissão, animação, apresentação de slides. Clica lá. Clica aí. Aí tem aí do começo. Primeiro da esquerda aí. Foi? Não, não foi não. Aqui já foi. Pode dar sequência. Pode dar sequência aí do jeito que está aí mesmo, senão vai... Mas, no caso, é só você que não tá vendo? Ou alguém tá vendo aí? Não sei. Não, aqui tá aparecendo. Tá aparecendo não sem estar compartilhado todo, Alisson. Parece que você não colocou para a leitura. Isso. Ali perto de 74% ali no canto inferior direito, não vai não? Para você. Isso aí. No caso, eu aperto aqui, aí ele vai todo. Aparece na janela toda. Não tem problema não, Alisson. Pode dar sequência do jeito que está aí. Provavelmente o seu computador... Você costuma usar 2 telas de computador? Não. No caso, o meu é notebook, né? Eu só uso só ela mesmo. Deve ter alguma função na tela aí que para você está aparecendo, para nós não. Mas pode dar sequência aí da sua maneira aí que a gente vai acompanhando aqui. Tá bom. Bom. A cerâmica é composta por terra, né? Composta por terra moldada com água, seca ao ar e consolidada ao fogo. Os materiais são obtidos pela secagem e cozimento de materiais argilosos, que é obtido pelas argilas, um material natural, terroso de baixa granulometria.
de plasticidade quando em contato com água. Aí, para a fabricação de tijolos, telhas, lajotas, ladrilhos, peças sanitárias e outras cerâmicas, tem-se as seguintes fases, né, de fabricação desses produtos. Aí, caso o primeiro passo seria a extração, o segundo passo seria o preparo da matéria-prima, o terceiro passo seria a moldagem, o quarto a secagem e o quinto a cerâmica. Ô, Alisson, Oi, assim, à medida que você for falando, você clica no número do slide, porque para nós está, pelo menos para mim aqui, está só no primeiro slide, aí eu não estou conseguindo ler. Você parece que você está no terceiro slide aí você, à medida que você for caminhando, você clica em cima dele aí, porque a gente não está aparecendo o que você está falando. mudou? Não. Sai do seu módulo apresentação. Isso, isso. Vai apresentando dessa maneira aí, sem botar no modo apresentação, você vai explicando aí para a turma. Isso. Entendi. Tá? Então, vocês estão vendo tranquilo, né? Conseguimos ver. Assim vai ser Assim, melhor. então eu estou aqui, ó. Aí tem aqui as fases, né, do preparo da cerâmica, extração da argila, preparo da matéria-prima, moldagem, secagem e cozimento, né? Aí aqui é o forno, né, onde que a cerâmica entra, né, e saem os materiais, né, tipo o tijolo, as telhas, e os demais materiais, né? Aí esse forno é chamado de forno túnel. E aqui são algumas peças, né, que são fabricadas nele. Aí um breve histórico sobre a cerâmica. O material mais antigo e abundante da crosta terrestre, do qual o homem estava em contato constante, foi a argila. A cerâmica apareceu pela primeira vez ao redor de 15 mil a 10 mil anos antes de Cristo, a idade da pedra. Né? As peças de cerâmica mais antigas são por arqueólogos e encontradas na Tchecoslováquia, até no dia 450, em outros lugares, como na China, e a cerâmica. Agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação na construção civil. A lista de aplicação de materiais cerâmicos na construção é vasta e extensa. Alguns exemplos, desde produtos até produtos de acabamento, como essa porcelana. Produtos permeáveis, como até produtos impermeáveis, como vaso sanitário. Trajes, até produtos de alta temperatura. Produtos isolantes elétricos, etc. São alguns produtos, né, de cerâmica que é usado, né, na construção. Caso blocos ou tijolos. Aqui tem alguns modelos, né, que parece dá um zoom, né, para vocês olharem melhor. Aqui tem alguns tijolos ou macios. Tem mais tijolos que nós conhecemos, que são aqueles quatro mais, mais finos. Aqui são uma aplicação, né, do cerâmico na parede, né? Aí aqui é o elemento vazado cerâmico, né? Geralmente tem algumas coisas, desenhos, formas. Aí eles são muito usados para dar ventilação, melhorar também, né? A aplicação dele. E aqui tem as telhas, alguns franceses, e alguns aqui são alguns.
esses outros. É que, no caso, é a aplicação da telha, né, da casa. Né, para ficar melhor, né, para a casa ficar coberta, para evitar água, né, água, essas coisas. Aqui, tudo família, né, que antigamente era muito usado, né, não é muito utilizado, por causa que hoje em dia tem mais, as pessoas usam mais o PVC, né, nas obras, nas ruas. Essa daqui é muito assim, muito antiga, né, realmente usa mais PVC mesmo. Aqui são os azulejos, porcelanatos e as partilhas, né, azulejo, né, para revestimento, né, no chão, na parede, porcelanatos, as partilhas, usadas geralmente em fachadas, usado em banheiros. Esqueci de falar também que coloquei aqui, né, as normas, né, que uma das normas, né, porque tem várias, né, mas eu coloquei umas aqui. 15.270/2017, né, NBR fala sobre isso, R15 fala sobre ensaios, 5645 fala sobre cerâmicos para canalizações, norma 13818, né? A NBR 463 fala sobre placas cerâmicas para revestimento. Aqui também tem algumas peças decorativas especiais, né? É o estilo ou a faixa, né? Que geralmente é usada, né, na cozinha, né, no banheiro, roseto, que é quase a mesma aplicação do azulejo, né? Esse azulejo usado na parede. E também temos as louças sanitárias, né? O vaso sanitário, a bacia sanitária, os lavatórios, as pias, tem todo tipo de louças sanitárias que é usada na construção civil. Os isolantes elétricos, cerâmicos, realmente é usado em instalações elétricas. Na rua tem bastante, né? Poste, essas espécies de elas são isolador elétrico, né? Que a corrente passa por ela e não acontece nada, né? É muito usado para isso também. Aqui tem a norma também, né? Fala sobre copo cerâmico, né? Copos ou tijolos. Aqui em Brasília, eu estava assim sobre fornecedores e eu vi que aqui no Distrito Federal aqui não tem fábrica assim de cerâmica, né? Essas coisas. Realmente ela vem de São Paulo, da Bahia, aqui de Goiânia, né? Que é aqui do lado. Aí blocos ou tijolos, eu achei só essas marcas assim, né? Jeans, Artican, WN, vazados de cerâmicas maciças, porcelanatos Ferro, ACU, Tal, Eliane, Tabete, etc. As telhas foi Arte Plana, Top Telha. As louças sanitárias tem a Deca, X, e a cerâmica Martins. Aí, professor, aqui eu tinha um vídeo, né? Não sei se pode colocar ou se deixa só o link.
o chat. Não, é quantos minutos o seu vídeo aí? Pode Eu acho passar. que ele é 5 minutos. Não, pode passar. Não, aperta o Ctrl aí que você vai conseguir passar. Ah, sim, então tá bom. Aí esse vídeo aqui é de uma construção, né? Tipo de... Nessa construção eles usam muitas peças de cerâmica, né? Geralmente é usada na construção civil. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ver se vai dar certo. Acho que a sua internet aí não está muito boa. Tá não, né? Acho que não vai conseguir. Bota no chat lá para a turma depois, lá. Ah, sim, então eu vou colocar agora. Tá. Pois é, professor, então é só isso a minha parte. Ok, então, no final da aula eu vou complementar a parte de cerâmica aí, tá bom? Tá bom, Eu deixo para falar tudo no final aí. tudo bem, vou compartilhar. Eu vou compartilhar aqui, professor, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver a tela inteira? Tá sim, pode continuar, né? Então tá bom. Alisson, tira seu microfone. Obrigada. Eu vou falar sobre os impermeabilizantes. No caso, eu, o Alisson e o Orleans fazemos parte de um grupo, né? Como foi falado na última aula, eu vou tentar trazer alguma coisa diferente, mas é muito difícil. Então, vamos começar. Basicamente, se a gente for verificar a palavra impermeabilizar no dicionário, é como se você fosse tornar algo impermeável, ou seja, não deixando passar nenhum líquido ou um fluido, né? Mas de acordo com a NBR 9575, a gente pode ver que um conjunto de operações é um conjunto de operações e técnicas construtivas, serviços compostos de uma ou mais camadas que têm por finalidade proteger as construções contra a ação de determinados fluidos, de vapores e de umidade. Então, é basicamente isso. Ele tem como... É isso que significa de acordo com a NBR 9575. Opa, deu bug, peraí. Só um minutinho que travou aqui pra mim. Ah, compartilhou, estranho. Só um minutinho, professor, que saiu aqui sem querer. Pode ir com tranquilidade aí, tá? Calma. Oi. Se a gente for olhar o histórico em questão dos impermeabilizantes, não tem exatamente um começo, um início. Mas a gente pode verificar que eles olhavam muito a questão das abelhas, porque elas, na própria colmeia delas, elas faziam a sua própria impermeabilização com fluidos, no caso o mel, ou com fluidos elas mesmas. Mas se a gente for olhar na história assim, foi o primeiro relato que mostra, é um relato na Bíblia, que mostra na Arca de Noé, que foi feito com asfalto. A impermeabilização do lado de dentro dela foi feita com asfalto para não ocorrer nenhuma entrada de água, né? Depois disso, nós temos o segundo relato, que foi na Torre de Babel, que também foi feito com asfalto. E aí nós temos a questão dos gregos e dos romanos, que esse sim foi o primeiro relato histórico que eles conseguiram achar, que realmente eles viram a construção, que eles faziam muito a extração de matéria-prima na questão de... só um minutinho, de materiais mesmo impermeáveis para poder criar armas como lanças ou até mesmo escudos, para ficar mais fácil. E também podemos ver na questão da Babilônia, onde foram feitos nos... Que estranho, esse aqui tá na frente. Deixa eu só tirar esse aqui.
Por que sempre sai? É que eu tô tendo um probleminha aqui. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Se não der agora, dá ruim. Nós podemos ver também com Nabucodonosor, que ele fez no Jardim Suspensos da Babilônia com betume. Ele também fez nas pirâmides com um material de liga, né? Realmente vai dar bem ruim isso aqui se eu não conseguir arrumar. Aí foi. O importante da impermeabilização, o que é mais fundamental nela, durante as construções, é porque os agentes trazidos pela água e os poluentes existentes no ar causam danos irreversíveis à estrutura e prejuízos financeiros difíceis de serem contornados. É um fator importantíssimo para a segurança da edificação e para a integridade física dos usuários. Ou seja, é muito importante a gente impermeabilizar numa obra. Por quê? Por exemplo, se uma laje for mal impermeabilizada, pode causar rachaduras, pode causar infiltrações, e isso é um dano muito grande na edificação, pode prejudicar a própria estrutura da edificação. Então, assim, deve ser feito com muito cuidado e deve ser bem observado. Nós também podemos ver aqui as principais patologias da impermeabilização que eu coloquei. Eu vou listar algumas, porque são muitas. Como, por exemplo, a falta de impermeabilização, a escolha de materiais inadequados ou materiais vencidos ou que não são materiais normalizados, né? A não consideração de efeito térmico sobre a laje, eles não colocam nada térmico, então acaba que aquilo dele prejudica a placa, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a ordem certinha. A má executação das juntas e os rodapés mal executados. Os acabamentos também, quando eles são mal executados, eles também causam rachaduras, e isso são tudo patologias. A gente pode verificar, caso uma impermeabilização foi feita errado, caso entre a água pelos telhados, pelas jardineiras, entendeu? Pelos reservatórios de águas, pelas janelas e os vidros, que são locais que realmente não é para passar água, são locais que eles devem ser muito bem impermeabilizados. E também temos as falhas, que é a mão de obra não qualificada, preparação inadequada do substrato, e a falta ou a falha no projeto de impermeabilização. No sistema de impermeabilização, nós temos, na verdade não são 6, são 7. São 7 camadas. Nós temos a base, que ela é responsável pela definição de alguma existência do sistema, ou seja, ela pega o grau de fissura, o grau de fissuração, caso tenha algum problema, ela pega aquela parte do grau de fissuração, a deformidade na função de cargas, ou seja, no caso de laje, ela suporta a carga, caso você coloque em cima dali. Ela também tem a movimentação térmica, ela segura, então ela é a parte mais resistente da impermeabilização. Depois nós temos a regularização, que é basicamente uma forma de manter essa base ou o substrato uniforme, porque depois que você termina a base, ela nunca fica uniforme retinha. E essa regularização, ela deve ser feita com, no mínimo, 1 grau de inclinação, para poder ficar certinho e não ficar nada torto. Depois disso, nós temos o berço. O berço, a camada de berço é a junção de apoio e proteção de camada impermeável contra agressões provenientes do substrato. Ou seja, ele faz com que ele pega bastante do impacto. Temos essa parte tanto embaixo da impermeabilização quanto em cima. Na parte de baixo, ela é chamada de berço, que é onde ela segura toda a parte ali para não ter nenhuma danificação na manta ou até mesmo no que for utilizado para ser realmente impermeabilizado.
E aí a parte de baixo chama de berço e a parte de cima nós chamamos de proteção mecânica, que é a última camada que é colocada. Ela absorve e dissipa os esforços, tanto ela quanto o berço. Depois disso, nós temos a camada a impermeabilização mesmo, que normalmente pode ser feita por uma manta asfáltica ou até mesmo por uma membrana asfáltica. Isso daí eu vou mostrar mais pela frente. E ela que realmente não permite a passagem de água. Ela realmente ele segura. Nós temos a camada de amortecimento. A camada de amortecimento, ela também pode ser chamada de camada térmica. Podem ser colocadas duas, pode ser colocada só uma ou só outra. A camada térmica, ela é colocada para áreas com muita ação de intempéries, como exemplo, sol, chuva, e aí eles têm que proteger muito bem a impermeabilização para que ela não se danifique. Então, quando é colocado a questão térmica, faz com que a placa não aqueça ou não tenha nenhum problema em relação a isso. E quando é colocada a camada de amortecimento, que nem eu coloquei aí, ela faz com que não tenha, que a placa não receba totalmente o impacto de uma força ou de qualquer outro intempério, tanto de chuva, de sol, de neve. Então, ela protege muito bem isso. E por último, a proteção mecânica, que nem eu já falei para vocês, que ela absorve todo o impacto. Ela fica tanto em cima quanto embaixo como berço. Nós temos a aplicação dela, a impermeabilização ela pode ser feita em todas as áreas que recebem água, né, no caso, ou qualquer tipo de líquido ou fluido. Temos as fundações ou as cortinas, que elas podem ser colocadas tanto membranas quanto mantas asfálticas ou membranas polimétricas, ou também pode ser feito por impermeabilização rígida. Temos as caixas d'água e as piscinas. Essa daí, elas normalmente são feitas por membranas polimétricas. Eu vou explicar mais ou menos na frente o que isso significa. E mantas polimétricas ou mantas asfálticas, exceto as caixas d'água portáteis, porque as mantas asfálticas, normalmente são mais pesadas, as mantas, né? Também fazermos em coberturas e áreas externas. Essa daí, elas são feitas com mantas e membranas asfálticas ou mantas e membranas polimétricas. E temos as áreas internas dos edifícios, feitas por mantas asfálticas, argamassas polimétricas ou membranas polimétricas ou asfálticas. Se a gente for verificar, ele é... Espera, só um minutinho. Sumiu um slide, mas eu vou falar aqui. Se a gente for verificar, ele se classifica de duas formas, tanto como rígidos quanto como flexíveis. Os rígidos, eles têm uma baixa capacidade de absorver deformações de base, principalmente deformações concentradas como fissuras e trincas. Ou seja, os rígidos, eles são as mais prováveis de conseguir absorver alguma fissura ou alguma trinca. Agora, as flexíveis já são totalmente o contrário. Elas suportam a deformação da base, junto com o sistema de impermeabilização, inclusive as fissuras e as trincas. E ela faz isso sem esforços. E elas são muito bem reforçadas, com materiais resistentes à tração. As rígidas, elas podem ser classificadas de três formas. Nós temos três formas. Como o concreto impermeável, que ele é sem aditivos, no caso, sem impermeabilizantes a mais. Ele normalmente é feito com hidrofugantes, desculpa. Esses hidrofugantes são agentes que não permitem a umidade nem qualquer tipo de fluido entrar dentro do concreto. Assim como nós temos a argamassa. A diferença dos dois no caso, que o concreto ele vai à brita, né? Ele, no caso, ele entra tanto agregado miúdo quanto graúdo, e no caso da argamassa, não, ela é só agregado miúdo, né? Só no caso
o cimento, que não é um agregado, e a areia. A argamassa, quando ela é impermeável, ela também possui esses hidrofujantes, que, como eu já falei, são agentes que não permitem a entrada de umidade. Mas também elas podem ser argamassas polimétricas, que são ativadas com polímeros. Polímeros são pequenos plásticos ou borrachas, digamos assim, que quando a gente coloca, ele não faz com que entre água, porque a borracha ela é extremamente impermeabilizante. E nós também temos os cimentos polimétricos e cristalizantes, que são chamados de cimentos impermeabilizantes e polimétricos e cimentos impermeabilizantes de líquidos, sedores ou bloqueadores hidráulicos. Esses, normalmente, eles são mais utilizados em canos ou em locais que precisa de bloqueadores hidráulicos, como tubulações. Nós também podemos colocar na questão de piscinas. São áreas bem molhadas. E eles são bem líquidos. Normalmente eles são utilizados com essa bomba aí, porque ele é em spray. E aí você pode utilizar ele na parede. Nós também temos as flexíveis, que elas são divididas em duas, no caso. Que são as membranas. Normalmente as membranas elas são moldadas no local, porque elas são separadas, né? Elas normalmente vêm como se fossem placas. Nós temos as membranas asfálticas, as poliméricas. Nas poliméricas nós temos as elastoméricas de neoprene ou de naipalon, e temos as acrílicas. Nas mantas pré-formadas, nós temos as asfálticas, as polimétricas, que também tem as astroméricas, só que dessa vez nós não temos as acrílicas, nós temos as plásticas, como as mantas. Nas mantas, nós podemos ver as asfálticas, que elas podem ser tanto estruturadas quanto não estruturadas. Nós temos também as polimétricas, que elas podem ser de PVC ou de PAD. E as elastroméricas, que são normalmente de naipalon ou de butílicas, de EPDM também. Por que as no início, eu falei que as elastroméricas são as melhores no caso de áreas externas, porque ela é um plástico, basicamente. Elas parecem uma borracha, vamos dizer assim. Então, eu acredito que seja uma das melhores. As asfálticas, elas são bem pesadas. Também temos as membranas. As asfálticas, normalmente, elas vêm líquida. Então, ela é quente, que é asfalto oxidado fundido. Ou elas podem ser a frio, que podem ser por emulsão asfáltica. Também pode ser uma solução asfáltica modificada por polímeros. Quando ela é modificada por polímeros, ela fica fria, porque se colocar algo quente, tem perigo do polímero ou derreter ou não aceitar, e aí fica meio que perde a capacidade dele. Nós também temos a acrílica, que ela pode ser sem adição de cimento, porque ela é um impermeabilizante como se fosse ela é uma membrana, mas ela parece uma manta. Ela é uma manta, no caso da manta que a gente usa, tipo coberta. Ela é como se fosse um tecido, vamos dizer assim. E aí ela pode ser utilizada tanto sem cimento, tanto com cimento. Quando ela é utilizada com cimento, ela é chamada de malha. E temos as elastroméricas de neoprene. Na verdade, aqui não é as elastroméricas. Aqui... não, aqui é as elastroméricas mesmo. Que podem ser utilizadas tanto de neoprene quanto neopalon. Nós também temos elas de PVC e de PAD. A diferença entre as montadas no local e as pré-formadas são, por exemplo, as pré-fabricadas, elas têm uma espessura específica e controlada. Normalmente, ela tem uma aplicação de uma única camada. Ela tem a maior velocidade de aplicação e um maior rendimento na mão de obra, porque a gente consegue pedir ela, então elas sempre vêm certinhas, não tem como se a gente tivesse que variar elas como as montadas no local. Então, quando elas vêm pré-fabricadas,
elas são mais fáceis, né, de aplicar e tal, mas elas possuem uma maior dificuldade nas áreas de muita interferência, como, por exemplo, em jardins ou em áreas livres, que tem muita interferência, é difícil de mexer com elas. As moldadas no local, elas são muito mais fáceis em aplicar nessas áreas com interferência, mas elas são mais difíceis, ela precisa de camada sobreposta e elas provavelmente têm uma espessura variável. Aqui nós temos os principais fornecedores, pelo menos aqui do DF, que eu normalmente, entre aspas, já vi. Não foi nada que, tipo, eu fui muito longe para achar. E aqui nós temos as referências. Thanks. Foi isso. Ok. Deixa eu só aproveitar aí para falar o que a gente tem que guardar com relação a impermeabilizações. Mais à frente a gente deve falar um pouco mais disso, mas os materiais de impermeabilização, eles se dividem basicamente em materiais mais rígidos e materiais mais flexíveis, né? Então, quanto mais rígido, ele acompanha menos as deformações e quanto mais flexível, acompanha mais as deformações. Aí a gente se pergunta, por que que não usa só o que é mais flexível, que acompanha as deformações? Porque a gente viu aí na apresentação da colega, da Aline, que as camadas que a gente precisa, as camadas básicas, né? Você tem lá a base, regularização da base, aí você tem uma imprimação, que é o berço, você vem com a manta, depois você vem a proteção mecânica, ou seja, nessa tipo de impermeabilização, de manta, por exemplo, a gente necessita de uma espessura bastante grande de acabamentos, que, por exemplo, às vezes você pode comprometer um cômodo, né, um banheiro pequeno, se você ainda tiver que fazer a impermeabilização desta maneira, você estaria comprometendo as dimensões do seu banheiro. E o banheiro, na verdade, é uma área que tem pouquíssima deformação, são áreas pequenas, né? Então, ele não tem tanta deformação assim, então não seria necessário empreender com essa manta com flexibilidade, e além delas serem mais caras. Então, a gente tem que saber, aí, à medida que, né, vocês vão avançando no curso, o pessoal das estruturas, o pessoal da engenharia, o pessoal da arquitetura, vai aprender a questão das estruturas, como ela se comporta, umas mais deformáveis, outras menos, áreas maiores, áreas menores, áreas que incidem sol, que incidem chuva, a gente vai aprendendo a definir locais, e aí a gente vai conseguir dimensionar melhor os materiais para impermeabilização. Também é vasto esse material, você tem material que aplica frio, material que aplica quente, a colega mostrou aí para gente. Então, mas o que hoje nós temos que reter na nossa imagem, na nossa cabeça? Nós temos materiais flexíveis e materiais rígidos, e tem um meio de campo aí, o semi-rígido, né? Que são as argamassas poliméricas, por exemplo. Então, e cada um tem uma aplicação destinada, né? Então, você vai fazer uma caixa d'água, você é um material específico. Você não pode usar, por exemplo, caixa d'água e água potável, você não pode usar um material que vai deteriorar, passar algum produto químico para a água potável. Então, você não pode, tem que ser material inerte, né? E, por outro lado, as lajes têm grande dimensão, laje de subsolo, por exemplo, tem grandes dimensões, então elas são mais flexíveis. Se eu fizer uma argamassa rígida, não vai acompanhar essa deformação, elas vão romper. Então, hoje a gente vai reservar na nossa mente essa questão dos materiais flexíveis, materiais rígidos, e sabendo que entre eles tem um meio de campo aí, um material semi-rígido, né? Ou semi-flexível, tá? Eu vou fazer uma complementação na aula de hoje com vocês com material cerâmico, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Só para o que não foi falado em material cerâmico, eu vou complementar aqui. Vocês já estão vendo a minha tela aí?
Sim, mas ela não tá totalmente, tipo, não tá... Isso, agora ela tá certinha. Só repassando aqui, na próxima aula, bom, seminário de hoje, materiais impermeabilizantes e material cerâmico, vou falar um pouco mais de material cerâmico agora. Lembrando aí que no A2 a gente vai ter uma prova, né, que a gente vai falar lá sobre a dosagem do concreto, aquele roteirinho de dimensionamento do concreto e os seminários. E nossa prova está marcada para o dia 1º, né, 1º de dezembro. Acho que no dia 4 encerra as atividades do semestre, aí só tem as atividades complementares de revisão de prova e prova final, se for o caso. Eu acho que nós não vamos passar por isso. Na próxima aula, nós vamos, o grupo do aço para as estruturas e materiais metálicos. Alanis, Ashley, Gabriel, João Vitor, Larissa e Lucas. Tá tudo certo aí, gente, para a próxima aula? Tudo certo. Ok, então. Então, vou falar um pouquinho de material cerâmico para vocês, rapidamente, a questão da histórica aí, o colega falou para nós aí, né? Que a gente pode entender de material cerâmico. Material cerâmico, dentro da construção civil, né, tanto falando da parte de engenharia, quanto falando para o pessoal de arquitetura, realmente é um dos materiais assim, mais utilizados, tá? Então, você pode ter um produto, que a gente está vendo na imagem aí, mais rústicos, né, que é um produto, um acabamento rústico, e você tem produtos de acabamento extremamente sofisticados, que são as porcelanas. Os dois vêm de origem cerâmica, tá? Você tem produtos permeáveis, né? A gente monta filtros, onde a gente usa material cerâmico para poder fazer a filtragem. E você tem da outra ponta materiais que devem ser totalmente impermeáveis. Por exemplo, as bacias sanitárias, o vaso, as pias. Também é material cerâmico e não pode vazar água, ele não absorve água. Muito em função do esmalte que a gente usa também, né? Você tem materiais bem frágeis, né? E até materiais de altíssima resistência a calor, por exemplo, que são os materiais refratários. A gente tem produtos, aí o colega mostrou lá, que são isolantes elétricos, né? A gente vê os isoladores nos postes em instalações de alta tensão, os isoladores são de porcelana, e até você tem supercondutores, por exemplo, a vela de automóvel, uma porcelana e protetor do condutor. Então, tem muita tecnologia na cerâmica. Tem tecnologia simples e tem tecnologia sofisticada, quando a gente fala de material cerâmico. Na construção civil, a tecnologia é uma tecnologia básica, né? Vamos dizer assim, né? Então, aí a gente tem aí uma série de produtos aí que envolve cerâmica, mostrando na imagem para vocês aí, tá? Então, é bastante extenso esse assunto de cerâmica, né? Ele não é um assunto muito curto, como todos os outros que a gente vem falando aqui, a gente não consegue esgotar o assunto em poucas palavras, em poucos slides, né? Mas aí a gente tem material de tecnologia, né? Aeronaves tem cerâmica, lá no espaço tem material cerâmico também. Então, mas nós vamos vir para a nossa realidade aqui, né? Da construção civil. Matéria-prima, gente, do material cerâmico, elas são as argilas, tá? Então, vulgarmente, quem nunca brincou com massinha de modelar aí, né? Com argila. Então, são as argilas, né? Que é proveniente do nosso solo, tem vários tipos de argilas, que elas são umedecidas, moldadas, e elas são secas e vão para um forno, e lá no forno ela adquire outra propriedade, a argila, aí ela se torna uma cerâmica, né? Então é importante a gente saber aí, nós temos 3 tipos de argila que nós vamos falar aqui, que dão origem a produtos diferentes, de produtos cerâmicos diferentes. Então, é importante a gente saber qual que é a matéria-prima da cerâmica. Basicamente é a argila, tá? É a argila e os argilos minerais, que além de materiais terrosos, você tem materiais minerais não metálicos juntos. Tá? Então, qual que é o processo de produção? O colega mostrou também lá. A gente tem a extração da argila, que vai lá na natureza,
arranca a argila lá da natureza, depois a gente faz um preparo dessa matéria-prima é destorrada, homogeneizada, tira materiais orgânicos dela, depois a gente vai para a moldagem, né, adiciona, ela fica seca por um período, ela apodrece as matérias orgânicas dela, e depois, na hora que vai utilizar, a gente molha esse material, umedece, faz a modelagem, depois da modelagem, ele toma a forma que a gente quer, um bloco cerâmico, uma telha, uma bacia sanitária. Depois dessa modelagem, aí ele vai para um processo de secagem, né? Então, ele tem que perder um pouco de água para depois ele ir para os fornos, né? Para ele fazer o que a gente chama de cozimento. Se ele for direto da modelagem, né? Direto lá para o forno, o excesso da água que tem na modelagem vai causar retrações na argila e aí nós vamos ter um produto danificado. Então, a gente dá a modelagem, depois ela é seca, ao natural, né, ou com ventiladores para secar a cerâmica. Aí depois, então, depois que perdeu bastante água, aí que ela vai para o cozimento, né? Então, aí lá no forno, ela vai vitrificar e virar argila moldada, vai virar uma cerâmica, tá? Então, a gente tem aí um histórico, quais são os tipos de cerâmica, né? Normalmente, as mais antigas, cerâmicas vermelhas. A gente tem um históricozinho aí da onde vêm os materiais cerâmicos, né? Os chineses com as porcelanas, os ingleses com as louças que a gente conhece hoje. E argilas, nós temos argilas de várias jazidas, várias cores. É um material mineral natural, então ela não tem homogeneidade 100%. Em cada jazida que a gente for produzir, for buscar argila, a gente vai ter ela numa tonalidade, numa cor, com algum tipo de mineral diferente de uma de outra, tá? Então, a textura de uma argila na jazida, lá onde a gente vai extrair, é mais ou menos o que vocês estão vendo na tela aí, tá? Então, é um solo muito fino, né, que retém bastante água, e com isso a gente consegue modelar, seca, e depois ele vai virar um produto cerâmico, tá? Nós estamos tratando, por enquanto, antes da cerâmica, a gente está falando um pouco de argila com vocês, tá? Então, aí tem um histórico como o que é argila, né? Se a gente for falar na granulometria, que a gente aprendeu na aula de materiais de construção, a gente viu a granulometria de areia e de agregados graúdos, que são as britas, né? Então, só que a areia, foi o material mais fino que a gente viu em materiais de construção, só que na granulometria abaixo da areia ainda tem outros tipos de materiais, que a gente tem o silt, né, que é o material mais fino do que a areia, e mais fino do que o silt a gente tem as argilas. A argila é um solo muito fino, né, que na granulometria é abaixo da peneira 200, ou seja, 0,002 milímetros, o grão da argila. É um material bastante fino. Aí, de modo geral, assim, para todo mundo entender, quanto mais fino for o grão, né, do solo, do material que a gente está analisando, mais ele vai absorver água. Então, e aí as argilas abaixo de 0,02, a gente tem outras mais finas ainda, né, que vai absorver mais água, tá? Então, aí tem um histórico das argilas aí, eu quero ir numa parte aqui, a fração das argilas. A gente tem argila, tem mineral, argilo-mineral nas argilas, tá? Vou apontar aqui para vocês. A gente tem minerais não argilosos, né? Que lá, junto da argila, a gente tem hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, quartzo, mica, feldspato, calcita, dolomitas. E a gente tem matéria orgânica também, que vem junto na argila, que no processo de queima, essa matéria orgânica acaba sendo queimada junto, tá? Então, tem uma parte aqui de argilo-minerais, eu não vou entrar no detalhe com vocês, mas aí a gente tem 3 grupos de argila, tá? Que é a caulinita, a gente tem, que tem esse formato de grão, tá? O grão lá no microscópio, quando a gente leva,
vai ver, ele tem esse formato. Então, são camadas desses grãos, dessas moléculazinhas, né? E esses grãos, você pode ter, são silicatos e alumínio. Aí você tem um outro tipo de argila que chama montmorillonita e uma terceira argila que é a ilita, né? Que são as argilas. Vou passar aqui rapidamente aqui, ó. Ilita, que são argilas de grãos mais finos ainda, tá? Então, aqui depois fica um material de consulta para vocês. Eu quero chegar lá na cerâmica com vocês. Então, as argilas, a gente tem argilas de várias cores, tá? Branca, vermelha. As caulinitas que a gente mostrou lá são argilas que fazem os blocos, que fazem as bacias sanitárias, por exemplo, e as porcelanas. E a gente tem as mais vermelhas que fazem bloco cerâmico, telhas, materiais vermelhos, né? Existe uma classificação das argilas quanto à questão mineral dela, né, que eu falei, que são as caulinitas, ilitas e montmorillonitas. Vocês dão uma lida delas. E elas podem ser infusíveis, né, ou seja, elas só vão fundir no forno com temperatura acima de 1.200 graus Celsius. Então, por exemplo, as cerâmicas brancas são essas argilas infusíveis. A gente tem as refratárias, que são as temperaturas superior a 1.500 graus Celsius. E tem as fusíveis, né, que elas vão fundir abaixo de 1.200 graus Celsius. Então, por exemplo, as fusíveis, os nossos blocos cerâmicos, né, a temperatura da queima do bloco cerâmico é em torno de 900 graus Celsius. Então, as argilas que faz blocos cerâmicos e telhas são argilas fusíveis. Então, quanto à formação das argilas, elas podem ser residuais, ou seja, o solo se formou e na deterioração dos milhões de anos daquele material, ela se deteriorou e ficou no local. E a gente tem as transportadas, né, que elas se deterioraram e foram transportadas uns milhões de anos aí pelos rios, pelos ventos, e a gente tem argilas de sedimentos, né, que são as residuais, e as transportadas. Aí tem como que forma a argila, fica de curiosidade aí para vocês, tá? Como é que é a formação dos solos. Ela vem lá do magma, a deterioração da rocha se transforma em solo e o solo se transforma em argila, tá? Essa é a formação da argila, vou passar aqui rapidamente para a gente chegar lá no material cerâmico com vocês. Então, a argila está presente no solo, né? É onde a gente vai fazer a extração do nosso material, matéria-prima para a cerâmica, tá? Transportáveis, argilas transportáveis. Então, argilas, vamos aqui entender um pouco melhor. Ela pode estar no estado líquido, tá? A gente pode estar no estado plástico, que é como a gente vai conseguir fazer a moldagem da argila, e ela pode estar no estado sólido, né? Depois dela endurecida, ela seca. Se tiver excesso de água, vai acontecer o que está na imagem aí. Ela vai retrair, vai perder água rapidamente e ela vai retrair. Então, aí tem o que é retração, fica aí de material de consulta para você, fala de impurezas, fala um pouco sobre o efeito do calor nas argilas, né? De 20 graus Celsius a 150 graus Celsius, evaporação da água do capilar da argila, de 150 graus a 600 graus, a evaporação da água de plasticidade, ou seja, aquela água que a gente moldou a peça e ela está retida ali. Aí ela começa a evaporar a partir de 150 graus Celsius até 600, e acima de 600 graus Celsius existe a desidratação química, né? A evaporação da água, ela começa a ganhar rigidez e a partir daí, de 950 graus Celsius, ela começa a vitrificar. Então, nesse ponto, a argila se torna cerâmica,
né, que é o que a gente está falando aqui. Então, alguns materiais argilosos, a gente tem o caulim, óxido de ferro, sílica livre e matérias orgânicas que aparecem para nossas argilas. Então, o que a gente tem no processo de fabricação? A extração da argila, né, vai lá na jazida e faz a extração. A gente prepara esse material, depois faz a moldagem, secagem, depois cozimento. Então, aqui a gente tem a extração da argila, né? Está na natureza esse material, é um material natural. Depois existe o preparo, onde separa a matéria orgânica, existe um processo de sedimentação ou um processo químico, que é o mais caro, é pouco usado. Depois desse material que é preparado, né, e fica secando lá no pátio, ele seca em estufa, seca, sai do meio ambiente, né, ele tem que estar coberto para ele secando. Depois esse material vai ser moído, né, vai para um moinho para ser moído finamente para a gente poder depois fazer nosso material cerâmico. Essa imagem aí que vocês estão vendo é um moinho, né? São os dentes do moinho que vai triturar a argila, transformar ela num pó, para depois a gente fazer a moldagem. A gente tem um tipo de moinho, que é o moinho de bolas também, né? Que são bolas pesadas que vai quebrando a argila lá dentro, até que ela vire o pó para a gente poder adicionar água e fazer a moldagem. Então, qual que é o objetivo desse preparo? É homogeneizar a mistura, reduzir o tamanho dos grãos, controlar o percentual de umidade da mistura, porque quando a gente quer fazer a moldagem, para cada tipo de material cerâmico é uma quantidade de água e um tipo de material de argila, né? Controle de processo de resíduo da massa, reduzir a quantidade de sais solúveis que a gente nessa mistura. A gente auxilia a decomposição da matéria orgânica. Quando a gente vai produzir a nossa cerâmica, a gente tem que tirar a matéria orgânica para que lá no forno essa matéria orgânica não queime e estrague a nossa peça cerâmica. Reduzir os esforços de desgaste do equipamento, padronizar a qualidade da cerâmica. Então, tudo isso são objetivos do preparo, né? A gente não pega a argila e já leva ela para a moldagem. Então, existe todo um preparo para a fabricação, né? Separação dos materiais. Para bloco cerâmico é de uma maneira, para bloco telhas é de outra, para piso cerâmico é de outra maneira, e para louças também é de outra maneira. A gente usa argilas diferentes, mas a sequência básica de moldagem, de preparo é a mesma, tá? Então, depois que a gente faz o preparo, né, o umedecimento dela, a gente vai para o processo de moldagem, né? Então, a gente tem a moldagem que a gente chama de semi-seco, né, com mistura de 4 a 10% de água. Aí a gente tem a matéria começa a ter plasticidade entre 10 a 30% de água, do peso seco do material, né? Esse processo de moldagem é o mais antigo que tem, do material cerâmico. E a gente tem a moldagem, né, com consistência de 10 a 30%, onde a gente coloca a argila, né, o pó da argila molhado nesta máquina, que chama maromba, e ela vai extrusar o bloco. Então, ela é como se fosse um tubo, onde a massa da argila passa e a boca do forno aqui, não é um forno, né? A boca dessa extrusora é que vai dar a forma do tijolo, por exemplo, ou do tijolo da telha. No caso aqui da nossa imagem, é um tijolo, é um bloco cerâmico. Então, se for 8 furos, vai ter 8 furos, 12 furos, e assim de acordo com a maromba aqui, né? Tem na boca do bloco cerâmico aqui. A gente tem a moldagem com a argamassa mais fluida, de 30% a 50%. Aí, no caso, a gente tem que usar um molde. Né? Usa o molde para poder fazer, por exemplo, a bacia sanitária. As bacias sanitárias, elas são através de molde. Então, a gente faz peças cerâmicas por extrusão,
a moldagem por extrusão, a moldagem com forma, a moldagem por prensagem. Aí a gente tem o processo de secagem, que faz tirar a perda da água, né? Naturalmente, tem que perder essa água, não pode ir direto material cerâmico para o forno, senão ele vai trincar todo. Então, você tem a parte da secagem, às vezes fica de 3 a 6 semanas esse material, depois de moldado, ele tem que ter uma secagem natural, ou então ele seca em túneis com vento, né? Aproveitando o calor do forno e soprando em cima dela para poder ter uma perda de água. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um bloco cerâmico que pesa aí em torno de 8 quilos, quando ele está úmido, aí ele vai secar, naturalmente ele perde mais ou menos 1 quilo pela perda da água, né? A água evapora, ele diminui 1 quilo nesse processo de secagem. Então a gente tem a secagem, 2 tipos de secagem. Secagem natural e secagem por ar quente úmido, né? Secagem pode ser em túneis, né? Ou secagem por radiação infravermelha, que aí é só cerâmicas muito especiais. No caso da construção civil, eu ainda não vi esse processo sendo feito. Agora, secar em túneis é comum em grandes cerâmicas, né? Fábricas de cerâmica. Então, o processo aí de secagem natural, para vocês verem, vai ficar secando no tempo, não tem qualidade, né, que a gente espera. A gente tem secagem no secador, você tem um equipamento que bota lá para secar, não é um forno, é um equipamento que você bota a cerâmica lá dentro, e joga ar quente nela, junto com umidade, você vai secar. Então, esse material precisa de secar naturalmente para ela perder as dimensões dela e depois, quando for para o forno, ela não ter uma retração muito grande. Aí são telhas que estão sendo secas em túneis. Aí depois que ela seca, aí você vai para o cozimento. Aí lá no cozimento você tem vários tipos de processo de fornos, né? Você tem fornos intermitentes e fornos contínuos, tá? Aí lá no processo de cozimento, o que acontece? O grão da argila moldada e molhada, né, tem água no processo, ela começa a aquecer, começa a fundir os grãos, e aí vai desmanchando o grão, formando até todas as ligações dela. Então aqui, ó, essa imagem 2 aqui, no microscópio, seria argila lá no forno, né, os grãos da argila começam a se fundir, e depois que ela está no seu grau de fusão maior, né, na sinterização, que a gente chama, os grãos estão todos já deformados e unidos um grão ao outro, né? Então aí começa a vitrificação da cerâmica. Aqui fica mais de curiosidade para vocês, tá? Então a gente tem forno a lenha e a gente tem os fornos túneis que são aquecidos a gás, por exemplo, né? Pode ser aquecido também com energia de lenha, mas normalmente eles são aquecidos a gás. Então, vou passando depressa aqui, depois vocês consultem. Eu quero só falar uma coisa com vocês sobre a questão dos ensaios do material cerâmico, que é importante vocês saberem dos ensaios. Tem o processo de queima, o processo de estocagem. Deixa eu ir lá no processo, nos ensaios dos materiais cerâmicos. Esse material eu vou disponibilizar para vocês e a gente vai falar um pouco mais com calma nas próximas aulas, tá? Eu queria falar com vocês aqui, que é importante, isso aqui vocês vão precisar saber.
algumas coisas de ensaios que a gente faz com o material cerâmico, tá? Material cerâmico para azulejo, piso, porcelanatos, pastilhas e peças decorativas, tá? Então, o que é um azulejo? É uma peça porosa destinada exclusivamente para paredes, tá? Então, eu não uso azulejo no piso. Eu uso revestimento cerâmico, azulejo, para paredes. E pisos são materiais compactos, normalmente de formas em placas retangulares. Já tem mais resistência do que o azulejo. As pastilhas são peças de pequenas dimensões, normalmente elas se aproximam das porcelanas, né? Então, as pastilhas normalmente já é uma argila bem de melhor qualidade. E a gente tem peças decorativas. Aí, nas peças cerâmicas, a gente tem algumas classificações, né? A gente tem a classe A, onde nos ensaios 95% das peças são aprovadas. A classe B, a gente tem defeitos visíveis a 1 metro de distância, então a gente bota a peça lá e vê se com 1 metro de distância a gente enxergar algum risco, alguma deformação, a gente classifica ela como cerâmica B, e a cerâmica classe C, ela tem defeitos visíveis a 3 metros. A gente bota a peça a 3 metros de distância, a gente consegue enxergar defeitos de coloração, manchamento, de dimensões. Um ensaio que a gente faz nas cerâmicas, tá? Nas peças cerâmicas, seja ela de telhas, a gente também tem que fazer teste de absorção, mas essa tabela que eu estou mostrando para vocês aí é uma tabela de classificação de cerâmica de revestimento, tá? Então, a absorção, aqui é absorção de água, né? A cerâmica não é um material 100% impermeável, tá? Então, a gente classifica ela como o grupo B das placas prensadas, né? É B3, quando a absorção de água é de 10 até 20%, ou seja, absorve bastante água, ela vai para o grupo B3. Os porcelanatos, por exemplo, que são materiais cerâmicos de melhor qualidade, a absorção de água é de 0,5%, né? Então, que são adequados para paredes, pisos internos. Então, quanto mais absorve a água, mais vai ter deformações a gente chama de higroscopia, né? A variação de volume. Então, quanto menos absorve a água, melhor é a qualidade desses material cerâmico, tá? Então, uma cerâmica porosa é de 10 a 20% de água de absorção, uma semiporosa de 6 a 10%, semigrês é acima de entre 3 e 6%, e a grês é uma cerâmica acima de 0,5% até 3%, e os porcelanatos, para ser classificado como porcelanato, ele tem que ter uma absorção de água abaixo de 0,5%. Então, um ensaio importante nos materiais cerâmicos, por exemplo, é a absorção de água. Um outro ensaio importante é a resistência à flexão dos pisos cerâmicos. Então, a gente vou pegar os dois extremos. Uma mais fraca, que é o B3, que é a porosa, ela só vai resistir a 150 quilos por centímetro quadrado no ensaio. E já o porcelanato, que é mais resistente, ele tem capacidade mais do que o dobro da B3. Ele seria classificado como B1A, porcelanato. Ou seja, 350 quilos por quilograma-força por centímetro quadrado no ensaio de resistência à flexão. E a classificação mais importante dos pisos cerâmicos é o que a gente chama de PEI. Esse aqui, quando a gente vai especificar, nós temos que saber. Então, nós não podemos... Esse aqui tem que saber de cabeça, tá, gente? Quem mexe com materiais, especifica material ou compra o material, engenheiros e arquitetos, tem que saber essa classificação PEI aqui para poder definir qual tipo de cerâmica vai em cada ambiente. Esse classificação PEI aqui, ela dá uma noção do desgaste e abrasão da peça cerâmica, né? Então, ela tem um ensaio onde a gente corta um pedaço da cerâmica
e tem um equipamento que a gente bota em cima dela e ele vai arranhando ela em vários, vai circulando e vai provocando um desgaste nessa peça, né? Então, quanto menos desgastar a peça, melhor vai ser classificada a nossa peça cerâmica. Então, a melhor cerâmica classificada é a PI5, por exemplo, né? Que é para alto tráfego de uso público interno e externo. Então, por exemplo, se a gente fosse na nossa escola lá no Projeção, fosse revestir o nosso piso cerâmico, então o tráfego lá a gente classifica como um tráfego intenso, porque tem muitas pessoas passando, então a gente não poderia usar um material que não fosse PI5, né? Por exemplo, na casa da gente, a gente não precisa utilizar um PI5 porque uma família tem 5, 6, 10 pessoas no máximo e a frequência de uso é muito baixa comparado com uma escola. Então, não necessariamente a gente vai usar o PI5 para a nossa casa. Então, por exemplo, o PI0, revestimento somente para a parede. Então, significa que é uma cerâmica que tem muito desgaste, então eu só posso utilizar aquela cerâmica para a parede. PI1, banheiros e dormitórios residenciais. Se for banheiros e dormitórios de um hotel ou de um ambiente comercial, eu já não posso usar o PI1. O PI2, ambientes residenciais sem porta para a área externa. Então, por exemplo, eu posso usar um PI2 no meu quarto, mas eu não posso usar o PI2 na minha sala, porque a minha sala, por exemplo, tem contato com a parte externa da casa. E quando eu entro na casa, eu trago no sapato, a gente traga materiais abrasivos, areia. Então, o desgaste na sala é muito maior do que o desgaste nos quartos. O PI3 ambientes residenciais com portas para o exterior, né? Cozinhas e salas, por exemplo. Então, normalmente a gente começa aí nas nossas edificações de médio e alto padrão, a gente começa a usar a cerâmica só acima do PI3, né? PI4, áreas internas de uso comercial. Então, vamos supor que eu tenho salas comerciais onde o público vai acessar, mas não é um público intenso, né? Então, eu vou com um PI4. Então, o material de PI5 aí já é por um alto tráfego. Por exemplo, se a gente fosse botar no corredor lá do Projeção um piso cerâmico. Lá é um piso de concreto, não sei se vocês estão lembrados disso. Mas se fosse colocar um piso cerâmico, a gente teria que usar uma cerâmica PI5. Então, de todos os ensaios que a gente está falando, esse é o mais importante, sem tirar a importância dos outros, mas esse é o mínimo que a gente tem que saber com relação aos revestimentos cerâmicos de piso e parede, tá? Aí a gente tem lá essa tabelinha aí, novamente, que indica quantos ciclos que essa peça vai ter que sofrer, né? Nos dois extremos. A gente tem lá o PI0 com 100 ciclos, giros da maquininha, ela já vai desgastar muito. Ao contrário que o PI5, né, eu tenho que dar 12 mil ciclos. Então, de 100 para 12 mil ciclos. Então, a gente pode perceber aqui que do PI0 para o PI5, o ganho de resistência é muito grande. A gente tem alguns tipos de cerâmica que não tem esmalte na sua composição. Essas anteriores aqui, elas valem para as cerâmicas que são esmaltadas, que tem esmalte no acabamento, tá? Quando a cerâmica não tem esmalte no acabamento, hoje já se usa bem pouco esse tipo de cerâmica, mas já usou bastante, são cerâmicas mais rústicas, então as abrasões delas também elas são baixas, né? Então a gente tem essa classificação de resistência. Um outro ensaio é o ensaio de dureza ao risco, né? A cerâmica tem que estar acima do 7. O outro ensaio é o ensaio do grau de atrito das cerâmicas. A gente divide por classe 1, 2 e classe 3, né? Onde a gente vai ver o quanto aquela cerâmica é escorregadia ou não.
Então, a cerâmica que eu uso na área externa, né, que pode ocorrer de ter chuva e de molhar, por exemplo, ela não é a mesma cerâmica que eu uso na parte interna. Então, uma varanda de um prédio, por exemplo, ela é mais escorregadia do que a cerâmica que eu uso no quarto. Não é a mesma cerâmica. Então, eu vou ter que escolher uma cerâmica com um grau de atrito maior em rampas, corredores e áreas que têm sujeito a se molhar do que num quarto, por exemplo, da nossa casa. Tá? E um ensaio importante também é o ensaio de manchamento. Né? A gente viu que as cerâmicas elas não são impermeáveis, mas ela tem um grau de permeabilidade maior ou menor. Então a gente faz esse ensaio de manchamento para ver o quanto as cerâmicas mancham e a gente consegue remover essa mancha. Porque às vezes ela pode manchar, a gente vai com um produto e tenta remover. Se ela, dependendo da quantidade de remoção que eu consigo fazer, ela existe uma classificação. Então vamos pegar aí, por exemplo, ó, a classe 5, por exemplo, para hospitais e similares, né? Indústrias, supermercados, restaurantes. Então, tem um piso de alta intensidade, cai muito material no chão. Um supermercado, por exemplo, que optar por fazer o piso como um piso cerâmico, a todo momento está caindo material no chão. Então, aquele material, além de ter uma resistência PI elevada, ela tem que resistir também ao manchamento. Né? Então, ela é classificada como 5. Quando a água quente, a gente consegue remover aquela mancha em 5 minutos. Né? Então, por exemplo, é assim que a gente vê essa tabela aí. Bom, então, esse era o que eu queria falar para vocês, como um material complementar ao assunto de material cerâmico, mas eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre cerâmica nas 2 próximas aulas que a gente tem, tá? Para não ficar muito extenso essa aula de hoje. Então, se alguém, é importante aí a discussão, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e querer fazer alguma pergunta, a hora é essa aí, tá, gente? Estou à disposição de todos aí, tá? Professor, Sim, só um aviso em relação ao grupo de hoje, tá? tá, pode falar. Quando a gente foi fazer o trabalho, cada um fez um questionário para cada tema. Então, a Sim. gente vai mandar 3 e-mails para o senhor, tá bom? Não, você tem que me mandar um e-mail só, junta tudo num e-mail, senão eu vou me perder aqui. Tá, é porque a gente ia te mandar um e-mail com materiais impermeabilizantes, um e-mail com materiais cerâmicas e um e-mail com materiais plásticos. Não, eu prefiro que me mande, agrupe tudo num e-mail só. Tá bom. Né? Fica melhor para mim. Bom, pessoal, aí hoje o assunto foi materiais impermeabilizantes, materiais cerâmicos. Material cerâmico, recomendo muito vocês que olhem o material que eu vou disponibilizar lá, tá? Que está bem completo o assunto é bem extenso. E eu disponibilizei materiais também aí, de todos os assuntos que vocês estão falando, eu disponibilizei material lá para vocês, tá? E vou continuar disponibilizando. E é assunto pelo menos para vocês guardarem com acervo de consulta aí, tá? Eu vou desligar minha câmera aqui, mas eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida aí, tá?